Estamos começando a nossa última live, né, da nosso tríduo pascal. Veja, hoje a gente chama de Sábado Santo. Até vi que a equipe de Pascom, Ritinho e Marquinhos aí divulgaram Sábado Santo. Fiquei chegou orgulhoso, né? Não existe sábado de aleluia, né? O sábado, ele começou ontem, ao entardecer, depois do pôr do sol, né? E aí ele termina daqui a pouco, às 18 horas mais ou menos, que é a hora que o sol se põe. Então, nesse intervalo do segundo dia do tríduo, né, do segundo dia do tríduo pascal, não tem liturgia na igreja. Não tem. A igreja está abandonada. A igreja está sem esposo, né? As luzes apagadas, não tem vela no altar, não tem toalha. Nem o bispo usa anel no sábado santo. Nem o bispo usa anel, porque significa que a igreja está sem o esposo, né? Usa apenas a cruz peitoral, mas o anel não se usa. Então existem vários símbolos que refletem de fato esse abandono da igreja no sábado santo. Então é um dia litúrgico, né? Eu até brinco, eu só não queria morrer numa sexta-feira santa, Elias, porque no outro dia não ia ter missa de corpo presente, porque não pode ter missa no sábado santo, né? Não pode ter missa, não pode ter liturgia. Então é um dia litúrgico. Gente, o sábado, apesar de ser um dia litúrgico, é um dia que ele representa muito, ele significa muito, mas muito mesmo. Primeiro, o sábado na antiga lei, né, na antiga lei de Moisés, ele significa o dia do descanso. A gente sabe lá a história do Gênesis, que Deus criou o dia, criou o sol, criou a lua, criou o dia, criou a noite, criou as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou, né? E aí os judeus ainda guardam o 7º dia como um dia santo, ele se separou para o descanso. Com Jesus, que é a plenitude de tudo isso, também aconteceu do mesmo jeito. Ele fez a sua obra toda, né? Fez toda a sua obra redentora na terra, e no sábado ele descansou. No sábado Cristo dormiu. O sábado santo, né, ele é um dia muito emblemático. Todo mundo correu. Na cruz, como a gente falava ontem, só ficou Jesus com a igreja, Nossa Senhora e o discípulo amado, né? Alguns teólogos falam o seguinte: resumiu-se ao pouco a Cristo, só apenas Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, e o discípulo amado, que somos cada um de nós configurados a Cristo pelo batismo, o discípulo amado. Todo mundo correu, os discípulos, os apóstolos, todos. Pedro, que foi aquele que primeiro disse: Tu és o Filho de Deus vivo, Tu és o Messias, o homem da fé, o primeiro Papa, foi o primeiro que correu e negou 3 vezes a Jesus, né? E aí é o seguinte, a gente pode ver que no sábado santo só ficou ela, Nossa Senhora, só ficou Nossa Senhora. Era a única que tinha certeza da ressurreição. Jesus já tinha falado que ia ressuscitar. Jesus dizia, né? Eu vou ressuscitar no 3º dia, eu vou morrer, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar, né? Ele já tinha anunciado isso, mas os discípulos não creram. Os discípulos poderiam até ter crido, né, com Jesus ali, mas na hora que ele morreu mesmo, os discípulos correram, né? Os discípulos correram e aí ficou Nossa Senhora. Apenas ela tinha certeza da ressurreição. Apenas Nossa Senhora tinha certeza da ressurreição. Por isso que tradicionalmente o sábado é dedicado a Nossa Senhora. Nossa Senhora da Soledade. O que quer dizer soledade? Nossa Senhora da Solidão. Ela ficou sozinha. São José já tinha morrido, né? Jesus tinha morrido. Imagina uma mulher viúva e sem filho, sozinha. Jesus na cruz entrega Nossa Senhora ao discípulo amado. Então é aquela coisa, todo discípulo amado de Jesus, se não leva Nossa Senhora para casa, não faz a vontade dele. Não faz a vontade dele. Então não existe discípulo amado de Jesus sem Nossa Senhora. Então todo bom católico em que em casa não tem uma imagem de Nossa Senhora, que não leva Nossa Senhora para casa, ele não é um bom discípulo amado. Ele não é um bom católico, ele não é um discípulo amado. E aí o sábado, tradicionalmente, ele se diz, aliás, ele é dedicado
né, a Nossa Senhora por isso, porque apenas ela acreditava na ressurreição, ela tinha certeza, apenas ela esperava isso, só ela ficou lá esperando, ela tinha certeza da ressurreição de Cristo. Gente, falando um pouquinho, né, do Sábado Santo, né, um dia litúrgico dedicado a Nossa Senhora, né, tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora. E aí, quando for às 18 horas, mais ou menos 5h30, 18 horas, começamos a celebração da Vigília Pascal. Vamos lá. Jesus ressuscitou no terceiro dia. O terceiro dia do Tríduo Pascal, lembra? Quinta à noite, primeiro até a sexta às 5h30, o primeiro, né? Aí até o sábado às 6 horas, o segundo dia, e aí começa o terceiro dia do Tríduo Pascal, que é propriamente dito o dia que Jesus ressuscitou. E a gente chama de Vigília Pascal, por quê? As grandes festas da igreja, elas se dão com uma vigília antes e depois a festa depois. A festa é tão grande, é tão significativa que ela não pode ter um dia só. Então, as grandes festas da igreja, elas sempre têm duas celebrações, a vigília e o dia. Por exemplo, a Páscoa, Pentecostes, Natal, né? Natal tem a missa da vigília, no dia 24, que a gente vem, e no dia 25, que às vezes o povo esquece de vir, né? No dia de Natal. Mas toda festa grande da igreja, ela tem uma vigília e tem o dia da festa. Páscoa é uma festa tão grande e tão importante, a mais importante, né? Que ela não tem nem uma vigília, não só tem apenas uma vigília e um dia, ela tem a vigília, ela tem o dia, ela tem um tempo. Páscoa começa hoje, a Páscoa começa hoje e vai até Pentecostes, certo? São 50 dias, esse tempo pascal é um tempo. A Páscoa não é somente uma festa de um dia nem uma vigília, mas um tempo inteiro. Veja, uma coisa que é muito própria nossa aqui do Nordeste, né? As fogueiras de São João, as fogueiras de São Pedro, né? Isso é uma coisa litúrgica. Para quem não sabe, isso é uma coisa litúrgica, porque as festas de São João Batista, da Natividade de São João Batista, que é celebrada dia 24 de junho, e a festa de São Pedro e São Paulo, que é dia 29 de junho, são festas litúrgicas do calendário litúrgico católico, que tem uma vigília e tem o dia. E a vigília se faz com o quê? Aí é onde nasce a tradição. A vigília pascal, ela começa com uma fogueira. Então, nós, nordestinos, pegamos esse fio, pegamos essa tradição das festas com vigília e aí acendemos fogueira na véspera, né? O dia de São João é dia 24, mas aí o dia da fogueira é que dia? No dia 23 de noite. Aí a gente acende a fogueirinha, mas às vezes não sabe nem o sentido. É porque nós estamos já ali celebrando a vigília da festa da Natividade de São João. Mesma coisa é São Pedro e São Paulo. O dia da fogueira é quando? No dia 28. Então a gente faz um dia antes, à noite, a gente faz a fogueira para celebrar a vigília da festa de São Pedro e São Paulo. Por isso que nós pegamos. E aí a tradição popular, né, pegou as fogueiras e começou a pegar para Santo Antônio, tinha muita devoção, depois Santa Luzia, depois São José, né? Então, onde tem uma tradição, onde uma família celebra com muita devoção a festa de um santo, se faz também a fogueira, né? Porque a fogueira quer dizer isso, a vigília, a espera. Agora voltando um pouquinho para a celebração de hoje, né? Hoje é a celebração mais bonita do calendário litúrgico. Ela é mais significativa e mais bonita. Infelizmente esse ano a gente está com todo esse problema, então ela vai ser cortada um pouco, né? Vai ser abreviada em algumas partes. Mas ano que vem, se Deus quiser, quando estivermos tudo normalzinho, na próxima Páscoa, a gente vai prestar atenção e a gente vai participar perfeitamente do começo ao fim da vigília pascal. A vigília pascal, ela abre um tempo novo, uma Páscoa nova, né? Uma Páscoa nova. Todos os anos nós presentificamos a ressurreição de Cristo, como a gente falou através da liturgia, e aí a vigília pascal, ela abre um tempo. Hoje existem aspectos da celebração que são bastante interessantes. Primeiro, a fogueira, né? A fogueira que significa a vigília, a espera, o aguardo da grande festa da Páscoa do Senhor. E ali o padre vai, o sacerdote vai e dá a bênção do fogo novo. Esse fogo novo,
né? Se tudo é novo, também o fogo que acende e que ilumina é novo. Existe uma tradição lá no Santo Sepulcro, da Basílica de Santo Sepulcro, na Terra Santa, que na noite de hoje, entram os patriarcas das igrejas ortodoxas e entram todos os patriarcas da igreja local e vão lá na igreja, no meio do Santo Sepulcro. Lá se fazem as orações e tal e etc. E do nada nasce um fogo ali. Do nada. Ninguém até hoje conseguiu explicar. Agora, é claro, não é todo dia, é hoje. Apenas hoje, na Vigília Pascal. Existem as orações, tal, e todo mundo fica aguardando. E aí entra o patriarca no centro e ele entra apenas com uma vela. Claro, ele é revistado todos os anos, se faz isso, dá revista para ver se ele está com isqueiro, se ele não está com fósforo, nada. E ele sai de lá com as velas acesas. É a força da ressurreição. Você pode dizer, é verdade, Elias. Eu creio, eu sou católico, ninguém é obrigado a crer, certo? Isso não é um dogma também da igreja, gente. É algo que acontece. E aí, várias pessoas tentaram explicar isso. Disseram, não, é fraude, é uma coisa ou outra. Não. É a força da ressurreição de Cristo que se manifesta novamente ali. E aí se manifesta as velas acesas. O patriarca sai de lá com velas acesas, sem ter entrado com nem fogo. Como isso acontece, não sei. Não sei, isso é mistério de Deus. E aí o fogo novo, né? Fecha aspas agora nessa curiosidade. E aí o fogo novo. O padre dá a bênção no fogo novo e acende uma vela, né? Uma vela enorme, que ela não é igual a qualquer outra vela. Ela é chamada de Círio Pascal. O Círio Pascal. O Círio Pascal, ele representa o próprio Cristo. A vela, o Cristo Pascal, representa o próprio Cristo. O Cristo que se levanta ressurreto. É o Cristo que se levanta ressurreto. Porém, também o Cristo ressuscitou, mas nele está as marcas da paixão. A gente vê que na vela tem, além das figuras de Cristo ressuscitado, da cruz, existe o Alfa e o Ômega, dizendo que Cristo é o começo e é o fim. Ele existe antes de todas as coisas e por ele vamos chegar até a finalidade, até o fim, que é o próprio Cristo. Então, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega, a última letra do alfabeto grego. O Alfa e o Ômega. Existe uma cruz também no meio da vela. Todo círio existe uma cruz. A cruz que simboliza Cristo, né? Cristo que morreu por nós, mas ele nasce, ele ressuscita, ele aparece ressurreto na vela. E cravos. O que são cravos? Originalmente são pregos, certo? Um cravo de verdade, um cravo do círio são pregos, e na ponta incenso. Pregos para lembrar a crucifixão de Cristo e o incenso para lembrar os perfumes que foram colocados em Cristo para ser enterrado, né? Então é um prego com a pontinha de incenso que é colocado. 5 pregos representando as 5 chagas, as 2 mãos, os 2 pés e o lado, certo? Então 5 pregos colocados lá no Círio Pascal, né? O círio. Então a bênção do fogo, o sacerdote abençoa o fogo, acende com aquele fogo aquela vela, aquele círio, e aí ele entra em procissão na igreja dizendo: eis a luz de Cristo. Veja que tudo se personifica, tudo se consuma em Cristo. Aquela vela também significa a coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Hoje, a coluna de fogo que nos guia é o próprio Cristo ressuscitado. Não há católico, não há cristão sem Cristo ressuscitado. Não há. Se nós não cremos perfeitamente na ressurreição de Cristo, não há para que a gente está aqui. Até Dom Henrique Soares diz assim: se hoje achasse o corpo de Jesus, eu deixava de ser católico. Aí o povo diz: mas Dom Henrique, o senhor é um bispo, como é que o senhor diz isso? Ele diz: eu sou bispo, mas não sou besta, né? Porque eu não vou estar crendo numa pessoa que morreu e a gente achou o corpo. A gente só crê em Cristo porque Ele é o Filho de Deus e Ele ressuscitou. Então por isso que é o mais importante, a mais importante festa da cristandade é a ressurreição. A ressurreição. Então hoje começa
né? Hoje às 18 horas, a festa da vigília pascal. E aí é uma celebração cheia de ritos, a partir de vamos lá. Tem o rito do fogo, que existe a proclamação da Páscoa, que é um precônio pascal, chamado de precônio pascal, onde se vai proclamar. E aí fala, né, das maravilhas, é um texto lindo. Depois, claro, a gente vai ouvir na Páscoa, a gente vai ouvir a forma abreviada, mas depois eu convido você a pesquisar aí no Google e o precônio pascal. É lindo, é uma poesia belíssima, E aí, o rito do fogo, a proclamação da Páscoa e depois as leituras. Quando eu era pequeno, para ir para essa missa, era uma agonia, porque eram muitas leituras. Luzinei está dizendo que faz muito tempo. Não, eu só tenho 27 anos. Era depois do concílio já. Então assim, eram muitas leituras. Eu nunca entendia porque era muita leitura. E a igreja toda escura, né? E minha avó dizia assim, ó, se não achar o nome aleluia, o mundo se acaba. O mundo se acaba. Por que são muitas leituras? Né? É uma noite fulgurosa, é uma noite onde a gente vai ver toda a história da caminhada do povo de Deus. Então tem a leitura do Êxodo, tem os Salmos. Então tem 8 Salmos. Veja, tem uma leitura do Antigo Testamento, um Salmo. Hoje não vai ter porque é em forma abreviada, né? Mas aí tem a primeira leitura, um Salmo, outra leitura do Antigo Testamento, um Salmo, outra leitura. Sempre nessa perspectiva de contar a história do povo de Deus e sempre vinculando a quem? A quem de fato se personifica, que é Cristo. Então tudo que pega do Antigo Testamento, um Salmo, o Novo Testamento, Cristo, tudo liga, tudo vai linkando. Tem quantos minutinhos ainda? Temos alguns minutinhos. 5 minutinhos. Então, a gente pode ver. Então, existem várias leituras, né? Porque vai contar toda a trajetória do povo de Deus e tudo se fecha onde? Em Jesus. Então, o rito das leituras. Depois das leituras, tem o rito do batismo, né? O rito da bênção da água. Tudo é novo. A força do Espírito Santo, a força da ressurreição faz transformar tudo novo. Então é um novo fogo que se acende na igreja, é uma nova água. Então, se existisse água ali no dia do batismo, ontem já era para ter derramado ela, porque agora é uma nova água que vai entrar, é uma nova bênção. Há um costume antigo de se batizar os catecúmenos nessa noite. Então, nessa noite, os catecúmenos são batizados. O que são catecúmenos? Abre aspas. São pessoas adultas que entraram numa formação cristã e aí, a partir da consciência da sua fé, acolhem o batismo no dia de hoje. Hoje é dia de usar branco, certo? Porque nós também vamos renovar as nossas promessas batismais. Renunciar ao pecado, renunciar à morte, renunciar ao demônio e abraçar Cristo ressuscitado como Senhor de nossa vida. Então, de novo, vamos renovar as promessas do nosso batismo. Então, o rito batismal. Depois do rito batismal, vem a Eucaristia. E aí a gente celebra a missa novamente, né? Veja, começou com a Eucaristia na quinta-feira, teve a celebração da Paixão e hoje a Eucaristia de novo. É uma celebração só. Podem ver que hoje o padre não vai começar a celebração do fogo com em nome do Pai e do Filho. Não, porque é a missa ainda de quinta-feira, que está, vamos dizer assim, a missa que está rodando ainda, quinta-feira, quinta, sexta e hoje. Vai acabar hoje a vigília com a bênção final. Pronto. E aí, acabou a missa, a festa da vigília, amanhã o dia da ressurreição. Domingo, né? O dia da ressurreição. Interessante, só 2 parentezinhos. A semana tem 7 dias, né? O domingo ele é chamado como o 8º dia. Mas que conta é essa? Né? O domingo é o primeiro, não, mas para o cristão o domingo é o 8º dia. É o 8º dia, porque é um dia novo, inaugurado por Cristo. O domingo agora é o nosso dia de guarda. Os judeus da antiga aliança guardavam o sábado, nós cristãos guardamos o domingo que é o 8º dia, é o novo dia, inaugurado por Jesus Cristo. E aí a gente volta para Nossa Senhora. Quem antecede a Cristo? Ela. Por isso que o sábado é dedicado a ela. O sábado a ela, o domingo a ele. Se a gente vê a pia batismal, ela tem 8 lados. Significa o 8º dia. Se você ver quando vier aqui na paróquia, ela tem 8 lados.
Então, é o 8º dia. Ela nasce do domingo, né? O batismo, Cristo ressuscitado, tudo tem um porquê. Pode ver, gente, a riqueza da igreja está na liturgia, está na igreja. Bento XVI dizia que a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada. Tudo tem um porquê. Até a altura do altar, a largura do altar, mas aí a gente depois marca outro dia para a gente conversar. Abrir para perguntas, Sim, né? Quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade. Se não tiver, depois já é. Ano que vem a gente conversa mais sobre esses aspectos do Tríduo Pascal e da festa mais bonita que a gente tem no ano, né? Que é a Páscoa. Repito, não existe cristão sem crer na ressurreição. Na ressurreição. Então, vamos começar a celebração da vigília. Uma feliz Páscoa a todos e